Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de ovinocultura e caprinocultura. Hoje nós faremos uma introdução a essas duas culturas maravilhosas, de ovinos e caprinos. Os tópicos que nós abordaremos na nossa aula será tópico 1, contextualização e importância da ovinocaprinocultura, tópico 2, breve visão geral dos sistemas de produção. Começando aqui a falar mais sobre essa contextualização e importância da ovinocaprinocultura, né, temos aqui a sua classificação taxonômica. Então, é importante sabermos aqui como é dividido, né, essas duas culturas, caprinos e ovinos. Primeiro, ambas são do reino Animalia, o filo é o Chordata, tá? A classe é a Mammalia, ordem Artiodactyla, família Bovidae, tá? O gênero para caprino é Capra e para ovino é Ovis. Espécie caprino é Capra hircus e para ovino é Ovis eris. Então, essas espécies, né, que são aqui os nossos nomes científicos, eles vão acompanhar esses animais. Ah, professora, mas por que é importante eu saber de tudo isso? Você saber como identificar esses animais em qualquer lugar do mundo, tá? Então, para nós, na nossa língua portuguesa, é caprino, por exemplo, é cabra, é bode, ok. Mas quando passa para a língua inglesa, já não é caprino, não é cabra, não é bode, é o quê? Outros nomes, outros termos, tá? Então, para o alemão, outros nomes, outros termos. Para o francês, outros nomes, outros termos. Então, para conseguir generalizar quem é caprino, quem é ovino, temos a espécie, o nome científico, ok? Então, esse nome vocês vão identificar, por exemplo, nos artigos científicos, tá? Artigo científico em qualquer língua, a espécie é essa, tá? Capra hircus ovisaris, tá? Então, é uma forma de identificar esses animais a nível internacional, tá bom? Os caprinos foram domesticados cerca de 14.000 anos antes de Cristo, nas montanhas Zagros, né, no atual Irã. Então, esses animais são aí muito antigos, tá? Foram os primeiros animais aí a serem domesticados, os primeiros ruminantes, tá? A serem domesticados pelo homem, para fornecer principalmente o quê? Carne, leite e lã, tá? Especialmente nas regiões áridas e de topografia irregular, tá? Então, esse era o intuito aí de domesticar esses animais, tá? Esses animais, eles têm origem, tá? Aí muito antiga, tá? Então, essa imagem que eu coloquei aqui do lado foram os primeiros caprinos, aí os descendentes desses primeiros caprinos que foram domesticados pelo homem, tá? E aí chamados de muflão, tá? Então esses animais aqui, né, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas estou circulando aqui a imagem, esses animais é o muflão, tá? Então esse animal mais rústico, um animal mais selvagem, tá? Então esse é o muflão. Então desses vieram todos os outros caprinos que nós conhecemos atualmente de forma comercial, principalmente, tá? As ovelhas domésticas são descendentes do muflão, tá? Que é encontrado nas montanhas, da Turquia, tá? Ao Irã meridional. Então evidências da domesticação das ovelhas datam aí de 9.000 antes de Cristo no Iraque, tá? Enquanto que os caprinos foram ali 14.000 anos antes de Cristo, as ovelhas já 9.000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, principalmente essas ovelhas descendentes aí do muflão, tá bom? Então, para fornecer principalmente o quê? Lã, tá? Então, ovelhas produtoras de lã aí para aquecer essas pessoas, ok?
Bem, esses animais, eles são muito rústicos, tá? São animais que eles são extremamente adaptáveis em várias regiões climáticas, tá? E como o nosso Brasil, ele tem uma variabilidade climática muito grande, então cada região tem ali suas características de temperatura, de umidade. Então, esses animais, eles são adaptáveis nessas várias condições climáticas que nós temos no nosso país, por exemplo, trazendo mais em nível nacional. Então, tem-se que os ovinos e caprinos têm uma alta adaptabilidade, tá, a essas condições edafoclimáticas de solo e de clima. Esse alto grau de adaptabilidade desses animais também são as condições adversas, tá? Então, por exemplo, há ambientes muito secos, muito úmidos, então ali nós temos, né, os extremos, ambientes que têm uma oferta maior de alimento, outros nem tanto, então ele tem essa variabilidade também de alimentação. Então, por isso, essas características fazem com que o caprino seja um animal, o caprino e ovino, um animal muito adaptável, tá? No Brasil, estão presentes em todos os estados brasileiros para a produção de carne, leite, couro e lã, evidenciando a habilidade para transformar material fibroso e de baixo valor nutritivo em alimentos de alto valor proteico, tá? Então, esses animais, eles adaptam a esses alimentos que são menos nutritivos, porém necessitam de uma boa nutrição sim, tá? O rebanho mundial de caprinos é da ordem de 1,1 bilhão de cabeças. Os caprinos são distribuídos por todos os continentes do planeta. Olha só que legal. Os rebanhos de caprinos estão mais expressivamente na Austrália, na China e na Nova Zelândia, e concentram-se, respectivamente, 28%, tá, na Austrália, 14% na China e 9% na Nova Zelândia, tá, do efetivo mundial. Já o rebanho mundial de ovinos é da ordem de 1,2 bilhão de cabeças. Então, olha só, bem expressivo. Também distribuído em todos os continentes. Então, os rebanhos, eles estão ali mais expressivamente na Índia, na China e no Paquistão, tá? Totalizando ali, juntos, 42% do rebanho mundial. Já trazendo com essa importância econômica, vimos que são rebanhos expressivos, são animais domesticados, cultivados há muito tempo, tá? Então, eles têm essa importância econômica, ofertando uma gama de produtos bem variado, lã, leite, carne, tá? Então, pele. Então, eles têm uma oferta de produtos bem variada. Então, a nível nacional, né, trazendo aqui para o Brasil, esses animais, eles estão ali mais expressivos na região nordeste pelas condições climáticas mais favoráveis, tá? E esses animais, eles conseguem trazer renda ao produtor rural, né? Ter essa importância econômica. Questão da regionalização, questão da melhor adaptabilidade às condições climáticas mais secas, tá? Não tem tanta proliferação de doenças, principalmente casco. Então vem toda uma contextualização aí do porquê que a região Nordeste ela se sobressai das demais na produção de ovinos e caprinos, tá? Então esses animais eles têm sim uma grande importância econômica, né, trazendo desenvolvimento para a região e para o Brasil todo também. Afinal de contas, ele é adaptável a todas as regiões climáticas que nós temos aqui. Lã. No caso da lã, na década de 80, 90, houve uma redução na produção mundial de lã, tá? Na ordem de 40%, passando de 2 para 1,2 milhões de toneladas. Os motivos, né, do estoque de lã são dessa queda de produção de lã são basicamente o estoque, né, que a Austrália fez, esse estoque de lã, e aí quebrou um pouco o mercado.
né. Então, além dele fazer esse estoque de lã aí e depois oferecer a um custo, diferenciado, né, os outros produtores eles ficaram ali, uma situação complicada, delicada. Então isso quebrou um pouco ali, tá, essa produção de lã, tá. Então a Austrália, ela se sobressaiu porque ela fez esse estoque, tá. E com isso, tudo juntou ali, eh houve um avanço, né, o aumento da fibra sintética no setor têxtil. Então essa fibra sintética, ela pegou um pouco ali o lugar da produção de lã, tá. Então a baixo custo, principalmente. Então, a questão de promover mais emprego, mais renda. Então, de um lado desenvolveu e de outro teve um pouco de queda. Então isso aí contribuiu para que nessa década de 80, 90 houvesse essa situação. No leite, cerca de 60% do leite de cabra do mundo é produzido na Ásia, tá? Os países maiores produtores de leite de cabra são Índia, tá? Bangladesh e Paquistão. Já o leite de ovelha é mais produzido na China, Turquia e na Grécia. O Brasil concentra o 22º rebanho mundial de caprinos e o 18º maior rebanho de ovinos, tá. Esses animais apresentam grande importância socioeconômica, principalmente para pequenos agricultores. Então, por serem animais de pequeno porte, né, quando relacionados a bovinos, bubalinos, tá, trazem aí a maior facilidade desse manejo, né, e uma maior concentração de animais por área. Então, tendo ali uma saída, né, um escoamento da produção de forma satisfatória, trazendo para esse produtor rural uma renda, tá. Aqui nós temos uma tabela, que é o efetivo de rebanho de caprino e ovino por cabeça, tá? Em cabeças, aliás, no Brasil em 2022. Aqui nós temos o Brasil, né, como um todo, e aí a expressão de caprinos e ovinos, e temos as regiões que se sobressaem: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ok? Então aqui, né, desses 12 milhões, né, de caprinos, cerca de 12 milhões de caprinos e 21 milhões de ovinos, nós temos que a região Nordeste se sobressai às demais. Então, de caprino, desses 12 milhões, 11 milhões, quase os 12 milhões, é na região Nordeste. E já em ovinos, cerca dos 21,5 milhões ali, 15 milhões região Nordeste, tá. Em segundo lugar, ficando ali a região para caprino, região Sudeste, aliás, região Sul, e ovino também região Sul. Então, nós vamos ver que ao longo, né, das raças, que existem animais adaptados mais para regiões quentes e regiões frias, tá? Então, por exemplo, na região Nordeste, nós temos raças específicas de caprinos e ovinos adaptados para lá, onde vai ter uma maior produtividade, maior desempenho. E na região sul, nós também temos raças adaptadas, melhoradas para essas condições climáticas, tá? Então, animais que produzem mais lã, ficam mais aquecidos, animais que precisam dessa condição ali para ter um maior desempenho, produtividade. Então, imagine a bagunça que seria pegar um animal adaptado à região sul que tem aquele excesso de lã e levar lá para a região nordeste, que é quente, muito quente. Então, ficaria uma bagunça total. Então, por isso nós temos ali, por meio da genética, melhoramento genético animal, raças adaptadas, mais adaptadas para aquelas regiões específicas, ok? Aqui nós temos algumas diferenças entre caprinos e ovinos. Uma pergunta para vocês: vocês saberiam diferenciar ali de forma prática, né, pessoalmente, cara a cara, quem é caprino, quem é ovino?
Boa pergunta, né? Então, aqui eu trago para vocês algumas características morfológicas, ou seja, expressas ali no corpo daquele animal, que vocês vão conseguir ver a olho nu e dizer assim: não, esse é caprino, esse é ovino, tá? Pode parecer tudo a mesma coisa, pode parecer difícil, mas não é. Com o tempo, né, e com uma observação mais crítica, vocês vão mais detalhada, vocês vão conseguir identificar, ó, como estalar de dedos, ok? Ovinos apresentam 54 pares de cromossomos, enquanto que os caprinos apresentam 60 pares de cromossomos, tá? Então, isso já é mais ligado ao genótipo desse animal, tá? Agora, com relação ao fenótipo, né, a morfologia desse animal, os ovinos andam com a cauda voltada para cima, tá? Então, geralmente a cauda deles é mais curta e é voltada para cima, a angulação, tá? Enquanto que, aliás, isso, muito bem. Já estava aqui confundindo vocês, mas é isso. Então, ó, enquanto que esses caprinos, eles têm a cauda erguida para cima e é mais curta, os ovinos, eles têm a cauda voltada para baixo, tá? E é mais longa. Ah, professora, mas por que que o ovino tem a cauda mais longa e o caprino tem a cauda mais curta? Pela quantidade de vértebras da coluna deles, tá? Então, olha, vejam só. Enquanto que o caprino, ele tem essa cauda, a angulação voltada para cima e essa cauda mais curta, o ovino, ele já tem essa cauda mais longa, tá? Então, vocês já conseguem verificar ali, né, ó, aquela ali tem uma quantidade de vértebras menor, é caprino, cauda curta. Aquele é ovino, tem uma quantidade de vértebras maior, cauda mais longa. Logo, como ela é mais longa, ela fica voltada para baixo. O caprino, como é mais curta, voltada para cima, tá? Então, você já sabe a primeira diferença. Segundo, apresentam fossas lacrimais, os ovinos, enquanto que os caprinos não apresentam fossas lacrimais, tá? Então, as fossas lacrimais, elas estão ligadas, não sei se vocês conseguem ver a setinha aqui no vídeo, mas olha, eu vejo nessas imagens pequenas que eu coloquei aqui de ovino e caprino. Nós temos essas fossas lacrimais, é como se saísse aqui no canto da lágrima, né, do olho, aqui uma fossa, tivesse uma fendazinha, tá? Então, ovino tem, caprino não tem, tá bom? Segundo, ovinos, lábios superiores fendidos e móveis, tá? Então, enquanto o caprino não tem lábios com fendas, tá bom? Segundo, vamos lá. Ovinos apresentam glândula interdigital, tá? Caprino não apresentam glândulas interdigitais, tá bom? Ovino possui metacarpos e metatarsos bem reduzidos, enquanto que o caprino plenamente desenvolvidos, tá bom? Ovinos não apresentam odores afrodisíacos, tá? Enquanto que os caprinos, eles têm glândulas já afrodisíacas. Então, digamos que o caprino, ele tem um cheiro mais forte, tá? Enquanto que o ovino não. Ele não tem por conta da ausência das glândulas, tá? Então, esse caprino, ele exala mais do que o ovino, tá? Vamos lá, próxima. Os ovinos possuem bolsa escrotal arredondada, tá? Enquanto que os caprinos, bolsa escrotal estreita, ovalada, tá? Ovinos, tetas curtas, tá? Caprinos têm preferência pelas, aliás, tetas compridas, tá? Então, nós temos ali ovino, tetas curtas, caprino, tetas longas, tá? Ovinos têm preferência por folhas estreitas, enquanto que os caprinos têm preferência pelas folhas largas, tá? Então, classificação ali dos vegetais. Folhas estreitas, capim, tá? Folha larga, leguminosa, por exemplo. Então, vocês aí, excelentes alunos de nutrição, resgatem aí na memória folhas estreitas e folhas largas, tá bom? Capins e leguminosas, por exemplo, tá? Ovinos andam sempre em grupo, tá? E os caprinos dispersam-se com facilidade. Então, os ovinos, eles têm o hábito gregário, grupo,
tá? Os caprinos não. Eles andam, saem ali em grupo, mas se dispersam muito rápido, vai cada um para um lado, né, não tem essa necessidade do hábito gregário, tá? Vamos botar aqui extra, adendos. Ovino produz lã, caprino não produz lã, tá? Existem alguns caprinos, principalmente os reprodutores, que têm ali um pouco no seu dorso, né, dessa lã, mas muito pouco, muito pouco, muito pouco, tá? Depende muito da raça do caprino também. Então, na sua maioria, de forma expressiva, caprino não produz lã, ovino produz, tá? Tem aqueles ovinos que são lanados 100% e tem outros que são semilanados. Isso nós vamos ver lá para frente também. Então, essas são as principais características. Angulação do crânio também, tá? Então, esses caprinos, eles têm aqui esse crânio um pouco mais comprido, tá? Enquanto que o ovino tem o crânio mais arredondado, tá? Outra expressão, as orelhas, tá? As orelhas do caprino geralmente elas são maiores, enquanto que a dos ovinos são menores. Outra característica, a maioria dos caprinos tem chifres, enquanto que os ovinos, a sua maioria não tem, tá? Então, dependendo muito da fase de vida desse animal, da idade, né, se ele é reprodutor ou não, se ele é macho, se ele é fêmea. Então, vai ter ali uma pequena presença, né, desses chifres bem pequenos, não tão expressivos quanto os caprinos. Então, de uma forma mais prática, você vê o animal adulto com chifre, ou até mais jovem com chifre, é caprino. Se você vê um animal com ausência de chifres, ovino, de uma forma mais prática. Muito bem, vamos lá. Bem, aqui com relação a esse cenário da ovinocultura e da caprinocultura no Brasil, né, nós temos grandes contrastes entre as regiões brasileiras, grandes contrastes entre as propriedades, o mercado consumidor em fase de desenvolvimento, né, de uma forma mais generalizada no Brasil. Então, a região Nordeste, o mercado ele é bem expressivo, ele é regional, ele tem saída, tem o escoamento. Já nas outras regiões é um pouco mais difícil, tá? Região, por exemplo, norte aqui para nós é um pouco mais difícil. Por quê? Aqui nós temos muito problema com casco, porque é muito úmido. Então aqui a produção tem produção de ovino e caprino, só que não é tão expressiva quanto no Nordeste, por exemplo, tá? Então tem essas diferenças aí e o nosso mercado ele não é tão aceito, com relação a esses produtos de origem ovino e caprino, tá? Então tem todo um panorama. Maiores mercados nos grandes centros urbanos, consumidores com maior poder aquisitivo, então é uma carne diferenciada, ela é mais cara, ela não é tão acessível a todos, né? Não, ou a questão das condições sensoriais, não é todo mundo que gosta do sabor, tá? Do cheiro. Então, tem essas particularidades. E falta de organização da cadeia produtiva, né? Então, tudo está andando para que possa se desenvolver mais, porém ainda tem muito trabalho pela frente, ok? Caprinos e ovinos, principalmente na região nordestina, têm uma grande importância econômica e social para os agricultores, como eu falei anteriormente. Então, ele é fonte de renda aí para muitas famílias e lá no Nordeste tem uma facilidade maior aí de comercialização nos mercados regionais, tá? Além disso, são uma das principais alternativas para produtores do semiárido. Então, são animais menores, animais que são mais rústicos, que bovinos, por exemplo. Então, esses produtores conseguem se sair bem, tá? A pele tem uma maior maleabilidade, tá? Sendo confeccionada utilizada para confecção de vestuário, tá? A questão da carne desses animais, principalmente caprino, apresenta baixa taxa de colesterol. O leite da cabra, ele tem um alto valor biológico e nutricional, né, sendo indicado principalmente para intolerantes à lactose,
do leite da vaca. Então você sabia que o leite da cabra é o único leite que o intolerante à lactose pode tomar sem se sentir mal? Então, particularidades aí do leite da cabra. Muito bem. Então, aqui nos nossos últimos minutos, vamos ter uma breve visão geral dos sistemas de produção, ok? Esses sistemas eles podem ser divididos, tá? Entre extensivo, semi-intensivo e intensivo. Então, o que vai definir a diferença entre os três é o nível tecnológico, principalmente. Então, no sistema extensivo, você não tem muito controle, né, daquela produção, é um sistema rústico, os animais são criados soltos, então você não tem um controle, por exemplo, da sanidade, não há vacinação, você não tem um controle nutricional, não está suprindo ali as exigências. Ah, eu vejo que os meus animais precisam receber X quilos de ração por dia para suprir a demanda da sua fase fisiológica, da sua raça, do sexo desse animal. Então, se é para mantência, se é para lactação ou se é para reprodução. Então, você não tem esse controle num sistema extensivo, por exemplo, tá? Grandes áreas, então os animais soltos ali, você não tem um maior aproveitamento. No sistema semi-intensivo, isso já vai mudando. Então, você sai aqui do extensivo para um intensivo. E no meio do caminho tem o semi-intensivo, em que esse sistema semi-intensivo ele já tem um certo grau de tecnologia, tá? Então você envolve ali técnicas que vão aprimorar a produção, né, trazer o melhor resultado, ter um maior controle, saindo ali de um sistema totalmente solto, que é o extensivo. Então você começa a aprimorar e ter resultados melhores. Você já começa a utilizar, por exemplo, a suplementação nesses animais, técnicas de manejo, alguma vacinação, então você já vai moldando melhor. E no intensivo, você já está ali, como o nome já diz, é intensivo, é preciso, então é intenso. Você está ali com o máximo de controle possível, tá? Tudo minuciosamente, seja na sanidade, tá? Então tem um calendário de vacinas, tem um calendário sanitário, você tem um controle leiteiro, faz o controle da produção, por exemplo, se for para leite, você faz o controle leiteiro. Se for para carne, você já tem uma balança para pesar esses animais e ver o ganho de peso desses animais diário, ver o ganho de peso total. Então, você consegue ter controle na sua produção. Você fornece a quantidade de ração necessária, precisa para esses animais. Com relação à reprodução, você consegue fazer o controle genético ali. Então, esse aqui vai cruzar com esse lote. Ou então você faz o uso da inseminação artificial. Então, isso é um sistema intensivo. Então, emprego de mais tecnologias para ter resultados melhores na produção. Tá? Então, na nossa primeira aula, né, espero que vocês tenham aproveitado esses tópicos de uma forma mais introdutória, tá? Para saber a importância da ovinocaprinocultura, para ver como ela está distribuída no Brasil e no mundo, tá? Ela tem potencial para crescer e está caminhando para isso. Então, aproveitem essa aula, façam as atividades, leiam, saibam mais, se interem mais, busquem mais aprimoramento e profundidade nos temas. Então, agradeço a presença de todos, e tenham bons estudos.